que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Queridos, o noivo ainda não tem a sua noiva. O noivo ainda não recebeu a sua recompensa. Ele ainda não se casou com a sua noiva. Como está o nosso coração em relação a isso? Eu gosto de um texto em João 3:29 que diz: aquele que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo lhe assiste e ouve, e alegra-se grandemente com a voz do noivo. João Batista, ele se caracterizava, ele se chamava de amigo do noivo. Só que é interessante porque essa expressão, no tempo antigo, lá em Israel, ele é diferente para nós. Por exemplo, o casamento judaico, ele é o oposto do nosso. Como que é o casamento normal, né? O noivo fica no altar, esperando a noiva chegar, sim ou não? E tem a cultura, né, a tradição da noiva se atrasar e toda aquela questão, né? Mas no casamento judaico era o oposto. Era a noiva que ficava no altar e o noivo que chegava depois. E o amigo do noivo, ele era quase como uma espécie de padrinho de casamento. Qual que era o trabalho dele? Fazer com que enquanto o noivo não viesse, a noiva continuasse apaixonada por ele. Por isso que João, ele se caracteriza como um amigo do noivo. O trabalho, a missão de vida dele era fazer com que a noiva, igreja, fosse apaixonada por Jesus. Será que Deus está levantando amigos do noivo aqui? Homens e mulheres que vão dedicar suas vidas em falar, eu quero ser parte daqueles que vão edificar a igreja para o retorno glorioso de Jesus. Queridos, nós como cristãos, nós temos que cooperar com a edificação. Quando nós vemos Paulo falando sobre os dons espirituais, ele não dá o dom para a gente se exibir, é para a gente edificar. Todos os dons, com exceção do dom de línguas, todos os dons é para a edificação da igreja. Todos. Até mesmo o dom de línguas, quando interpretado, serve quase como uma profecia e acaba edificando a igreja. Então, tudo que Deus nos dá não é para nós, é para o povo. O momento em que nós começarmos a vir na igreja com uma mentalidade individualista, a gente perde a essência do que é para ser. A igreja, meus queridos, ela nunca foi para nós. O culto, ele não é para nós. O culto é para Jesus. Ainda que nós recebamos muito de Cristo quando nós viemos desse ambiente, o culto não é com um homem no meio. É com Cristo no centro. O culto é para Ele. A glória é para Ele. Nós cantamos para Ele. Nós pregamos para que mais pessoas conheçam a Ele. Então é tudo sobre Ele. Agora, eu não estou aqui para apontar o problema da igreja. Eu não estou aqui para apontar o problema da noiva. Pelo contrário. Eu acho muito feio, sabe? Aquela pessoa que ela só fica falando mal de igreja, né? Ah, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja não tem isso. Não. Nós somos parte. Nós temos que estar aqui para apontar soluções. E uma das coisas que eu acredito que seja a solução para que nós sejamos um povo preparado é entender um pouquinho sobre sacerdócio. Vocês fizeram muito rápido essa arte, né? Oh, que legal quem fez. Oh, parabéns, irmão. Você é top demais. Eu sirvo na mídia lá também, eu sei tanto que é difícil. Oh, bacana demais. Então, o que nós precisamos entender como cristãos é o sacerdócio. O que será que é isso? O que significa? Eu quero me concentrar nesse sermão em dois pontos. Primeiro, o que é sacerdócio? E segundo, o desejo de Deus por um povo sacerdotal. Amém? Para fazer isso, nós vamos abrir a Bíblia em Levítico. Meu Deus, tem gente torcendo a cara já, olha lá. Ó, eu sei que vocês estão pulando Levítico aí no plano de leitura. Sacanagem, viu? Tem muita coisa legal lá, tá bem? Eu já pulei Levítico também, desculpa, Jesus. Mas tem muita coisa legal lá. Abre a Bíblia, por gentileza, em Levítico, capítulo 8. No versículo 1 também. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é sacerdócio e como que isso impacta diretamente na sua vida. Para você entender isso, primeiramente, a gente tem que voltar lá no jardim. Quando Deus criou o homem e a mulher, né, Ele colocou eles num jardim. Qual que era o objetivo do jardim? Relacionamento, comunhão. Deus vinha todos os dias na viração do dia para habitar em meio ao seu povo, para ter um relacionamento com eles. Num certo dia, Adão e Eva vão pecar, e você sabe, o pecado ele faz separação entre Deus e os homens, e quando eles pecam, eles percebem que eles estavam nus. Eles estiveram nus o tempo todo, mas a partir do momento que eles pecam, eles começam a olhar e ficar envergonhados porque eles estão nus.
Então, sabendo que Deus iria na viração do dia encontrá-los, o que eles fazem? Já sei, vamos tampar nossa vergonha. Então eles pegam roupa de figueira, né? Pegam uma folha de figueira, como se fosse uma folha de árvore, e eles começam a tampar suas vergonhas. É por isso que, quando você era criança, você via, né, Adão e Eva lá com as folhas, tampando suas vergonhas. Quando Deus chega, como era a rotina, para viração do dia, para ter um encontro com eles, a primeira coisa que Deus fala é: Adão, aonde você está? Percebe que ele não fala assim: Adão, o que você fez? Eu te dei tudo. Eu te dei um lugar de comunhão. O lugar mais perfeito de todos. Como? Por que você fez isso? Como você teve coragem de fazer isso comigo? Não. Deus fala: Adão, aonde você está? Porque o pecado, ele te tira da posição que Deus te colocou. O pecado, ele te tira da posição de comunhão. Agora, o pior é que Adão, ele se esconde quando Deus chega. A Bíblia vai dizer que ele se esconde em meio aos arbustos. Ou seja, ele estava em um lugar feito por Deus, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, mas ele estava escondido da presença. Sabe, eu não fico triste quando eu não ouço glória a Deus quando eu vou pregar. Eu fico triste quando meus olhos param de ter lágrimas. Eu fico triste quando eu percebo que talvez eu estou me escondendo de Deus. É muito possível que você e eu estejamos na igreja, um lugar feito para comunhão, e estejamos nos escondendo da presença. Nos escondendo atrás de um instrumento, nos escondendo atrás de um microfone, nos escondendo atrás daquilo que eu faço, mesmo que eu esteja num ambiente de comunhão. Então Deus, ele vai, olha aquela situação, vê que eles tentaram resolver a questão deles sozinhos, fazendo roupa de figueira, e Deus fala assim: não é vocês que vão resolver o problema de vocês, sou eu. Então Deus pega um animal, sacrifica esse animal, pega a pele desse animal e faz roupa de couro. Aqui é a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver o trabalho de um sacerdote, vamos dizer assim. Sacerdote significa mediador entre Deus e o povo. O salário do pecado é a morte, mas quando Adão e Eva pecou, não foram eles que morreram, foi esse animal que virou a pele deles, a roupa deles. E é interessante porque essa roupa de figueira e essa pele de animal, ela fala para nós do tempo da lei e tempo da graça. O tempo da lei é essa roupa de figueira, onde a gente tentava fazer com nossas próprias mãos e tentar resolver um problema. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele chega e fala assim: não, eu vou resolver o problema. E ele vai como sacrifício vivo e morre por nós. E agora nossas vergonhas estão tampadas pelo sangue de Jesus. Amém? Então veja bem, a primeira vez que um trabalho sacerdotal é feito é justamente quando Deus coloca essa pele de animal para tampar a vergonha deles. Lá na frente, a gente vai ver isso se desenvolvendo ainda mais. Quando os israelitas saem do Egito e eles começam a andar no deserto, a Bíblia vai dizer que Deus, juntamente com os 10 mandamentos, com aquela tábua, vai ordenar e vai passar as coordenadas para Moisés criar um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era extremamente importante porque ele representava a presença de Deus. Lembra que eu falei que quando Deus criou o jardim, era porque ele queria habitar com o seu povo e ter relacionamento? Deus continuava querendo habitar com o seu povo. Deus continua querendo habitar no meio do seu povo. Então ele fala para Moisés fazer esse tabernáculo. E para que serviu o tabernáculo? A lei, meus queridos, ela mostrava o quanto o homem era pecador. Por quê? Na lei, apesar de ter os 10 mandamentos, tem mais de 600 na realidade. Tem os 10 principais, mas tem mais de 600. Qual homem é capaz de cumprir toda a lei? Só Jesus. Então aqueles homens, eles pecavam o ano inteiro. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele pegava um animal, ele sacrificava esse animal, ele entrava no Santíssimo Lugar e ele orava pedindo perdão pelo pecado do povo. Ou seja, ele ia ser um mediador entre Deus e o povo, através de um sacrifício. Então esse era o trabalho de um sacerdote. Era isso que o que significava ser sacerdócio naquele momento. Mas eu te pergunto, será que Deus queria que apenas um homem tivesse acesso a esse lugar? Será que sempre foi interesse de Deus que apenas um homem fosse o super santo? Hoje tem algo nas igrejas chamado clericalismo, que é quando, sabe, só tem ou um ungido que prega, ou a pessoa que canta, mas não. Nós todos temos o acesso. Amém? Você crê nisso? Agora, não pense que Deus não tentou fazer com que aquele povo tivesse acesso para ele naquele momento.
Antes mesmo de ser feito o tabernáculo, Moisés ele subia naquele monte para ter um encontro com Deus. E todo aquele povo olhou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, sobe você e fala você com Deus. Depois você vem e fala o que aconteceu. Ou seja, eles tinham acesso, mas eles preferiam que um fosse. Eles preferiam que um fizesse. Ainda que nós tenhamos acesso livre a Jesus, é muito mais cômodo para nós que tenha um pregador, que tenha um pastor, que tenha um líder. E eu não estou falando contra a liderança, não me entenda errado. Mas é muito mais cômodo para nós, sabe? Quando a igreja ela se torna um produto que eu consumo e não uma noiva que eu edifico. Então eu vou na igreja para ver se a mensagem vai ser legal, se a música vai ser bacana, se a mensagem vai me agradar. Mas o que nós precisamos entender nesse momento é que todos nós temos o caminho livre. O desejo de Deus sempre foi que todos nós fôssemos sacerdotes. Quem já ouviu falar aquela questão assim, o homem é o sacerdote da casa? Quem já ouviu? É verdade, meus irmãos. Mas não só o homem, todos nós temos acesso. Agora, você entendeu o que é sacerdote, aquele que fica entre o homem e Deus. Você entendeu o que é o sacerdócio. Agora, o que compõe um sacerdote? E é aqui que nós vamos entrar em Levítico capítulo 8, versículo 1. A gente vai falar um pouquinho sobre o que compõe o sacerdote, alguns símbolos que isso traz para a nossa vida, e vamos aprofundar acerca disso. Levítico 8, versículo 1 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: toma Arão e seus filhos, e também as vestes, o óleo de unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúne toda a comunidade na entrada da tenda da revelação. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, e a comunidade se reuniu na entrada da tenda da revelação. Então imagina isso, milhares de pessoas na frente daquela tenda, daquele tabernáculo. E Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, os lavou com água, vestiu Arão com a túnica, colocou-lhe o cinto, vestiu-lhe o manto e põe sobre ele o colete sacerdotal, prendendo-o com o cinto. Colocou também o peitoral, no qual pôs Urim e Tumim. Meus irmãos, agora eu vou pedir de presente a sua atenção, amém? Eu sei que está parecendo presbiteriano, mas eu sou do fogo, amém? No final vai ficar tudo certo. Primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que tudo que Moisés vai fazer com os sacerdotes, ele sempre coloca antes, conforme disse o Senhor. O sacerdote, ele era alguém que só podia se mover em cima de uma palavra. Ele não poderia nem escolher a sua própria túnica, a sua própria veste. Era tudo conforme disse o Senhor. Um homem e uma mulher de Deus, ele anda conforme disse o Senhor. Ele anda em cima de uma palavra. Abraão, como vocês sabem, ele estava lá na sua terra. E Deus fala para ele: olha, sai dessa sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não fala para ele assim: olha, vai para tal lugar. Não, sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia o destino, mas ele sabia quem estava chamando. Amém? Ele não sabia para onde tinha que ir, mas ele sabia quem estava chamando. Então ele coloca o pé, antes mesmo de Deus colocar o chão. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então Abraão, sem saber para onde ir, ele começa a caminhar em cima de uma palavra que ele recebeu de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que não é sobre para onde estamos indo, mas quem está nos chamando para esse lugar. E se nós temos convicção da palavra que Deus tem sobre a nossa vida, a gente não precisa ficar sempre procurando confirmação na boca de um, na boca de outro. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, amém? Então Abraão, ele começa a andar em cima dessa palavra. E uma coisa que eu acho lindo, meus irmãos, é que quando Abraão finalmente chega na terra que Deus prometeu, já parou para pensar que Abraão, ele não firma uma tenda naquele lugar? Ele não faz uma casa naquele lugar? A Bíblia vai dizer que quando Abraão chega lá, ele começou a contemplar a cidade que tinha fundamentos. Ele caminhou a vida inteira para chegar naquele lugar, mas quando ele chegou naquele lugar, ele estava contemplando a cidade que viria. E eu falo da Nova Jerusalém. Abraão, ele era alguém que estava indo para um lugar, mas ele não estava se contentando apenas com aquilo que os seus olhos naturais viam.
Ele era um homem que era movido pelo que os olhos da fé viam. Então, ainda que ele tinha chegado naquele lugar, ele falava, o meu lugar é lá. Uma cidade que tem fundamentos. Então, Abraão, assim como o sacerdote, era alguém que andava conforme disse o Senhor. Agora, outro ponto que nós vamos ver nesse texto. Moisés vai pegar Arão e os sacerdotes, seus filhos, vai colocar diante de milhares de pessoas, e a primeira coisa que vai fazer é lavar-lhes com água. Acredita-se, estudiosos, que nesse momento os sacerdotes tiveram que, de fato, despir suas vestes, ficar nu na frente de todo um povo e ser lavado de água na frente de todo um povo. Porque o sacerdote, ele é alguém que ele é vulnerável e transparente. Ele é alguém que se abre. Ele é alguém que não tem nada a esconder. O sacerdote não é algo que eu faço atrás do púlpito e depois descarto quando eu chego na minha casa. Ser um sacerdote é algo que eu faço 24 horas da minha vida. Por isso que, meu querido, se a gente marcar um discipulado, como eu fazia com o Samuca, né? Uma vez por semana. Se a gente marcar um discipulado, o Samuca pode me achar a pessoa mais santa do mundo. Porque é 1, 2 horinhas que a gente vai ficar junto. Mas eu ouvi que eu sou um homem de Deus, Samuca é bacana, mas eu ouvi que eu sou um homem de Deus da boca da minha esposa é melhor. Amém? Ela está 24 horas comigo. Ela sabe como que eu reajo quando alguém me ofende. Por isso que sacerdote não é algo que você faz aqui e joga lá fora depois. Amém? Então, primeira coisa, o sacerdote ele era lavado na frente de todo mundo. Isso fala de transparência, vulnerabilidade. Tem aquela pessoa que você não sabe nada dela. Parece um livro, né, fechado. Só que olha que interessante, a confissão de pecado ela não é algo só para católico, irmãos. A Bíblia fala que confessar para Deus, Ele perdoa, mas quando a gente confessa uns aos outros, nós somos curados. Nós não fomos chamados para andar sozinhos, nós fomos chamados para andar em comunhão. O dia que nós tivermos homens e mulheres dispostos a abrir e despir suas feridas diante dos outros, meu querido, a gente não vai precisar mais ficar construindo uma imagem aqui atrás e preocupado com o que vão pensar da gente, amém? Primeira vez que eu rasguei meu coração em confissão de pecado, meu querido, doeu. Mas você sentiu um alívio, porque você não caminha mais sozinho. Então o sacerdote, ele primeiro era lavado na frente de todo mundo. E imagina isso, na frente de todo mundo. Por que Moisés faz desse jeito? Moisés ele pega os sacerdotes, ele vai começar a vestir eles na frente de todo mundo, lavar eles na frente de todo mundo. Era um processo extremamente visual. O povo tinha que ver para saber o que estava acontecendo. Porque é a contemplação que gera transformação em nosso coração. Como eu disse, se eu chamo o Samuca para um discipulado, vou te usar hoje, meu irmão. Se eu chamo o Samuca para um discipulado, e chegando lá, eu fico só assim, ó, Samuca, você tem que parar de fazer isso e aquilo. Você tem que fazer isso, isso e isso. Querido, isso é terapia, amém? Não é discipulado. Discipulado não é apenas ensinar o que ele tem ou não que fazer, mas é, Samuca, contempla Jesus. Você vai saber o que tem que fazer. Porque aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Já reparou que se você ficar muito tempo assistindo futebol, você vai ficar só pensando em futebol? Se você ficar muito tempo, sei lá, vendo uma série, você começa só a pensar naquela série. Você fica muito tempo pensando em um carro, você começa a ver em todo lugar. Discipulado gera semelhança. Aquilo que eu contemplo, eu me torno. Por isso que Moisés ele vai fazer à frente de todo mundo, para que o povo entendesse aquilo. Por isso que mais do que ensinar um comportamento, nós precisamos ensinar e ter contemplação. A pessoa que ela apenas aprendeu a fazer, e ela ainda não é o que a Bíblia categoriza como hipocrisia. Mas quando nós contemplamos a Cristo, o que nós vemos começa a entrar dentro de nós. Por isso que o processo, ele era extremamente visual. Agora, uma das partes que eu mais gosto, está no versículo de número 9. E colocou-lhe a mitra, ainda em Levítico 8, versículo 9. E colocou-lhe a mitra sobre a cabeça e sobre essa parte dianteira. E pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, conforme o Senhor havia ordenado. Posteriormente, ainda em Levítico, ele vai dizer que essa lâmina de ouro que era colocada sobre a testa do sacerdote, vinha escrito, santidade ao Senhor. Então, uma das coisas que compunham as vestes sacerdotais era uma lâmina de ouro escrito, santidade ao Senhor. Imagina que tudo que o sacerdote ia fazer, ele ficava sentindo essa lâmina. E essa lâmina ficava ferindo a sua cabeça. Como eu gostaria que nós tivéssemos essa lâmina sagrada na nossa testa.
E sempre que nós nos movêssemos, nós lembrássemos, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. O nome disso é consciência ferida. Uma vez que você tem um encontro com Deus, você não consegue mais fazer as coisas que você fazia sem sentir a dor disso. Por isso que eu falo que o desviado, ele é a pessoa que mais sofre. Porque ele não consegue sentir a presença de Deus gostoso e também não consegue pecar gostoso. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E cada passo a ferida, santidade ao Senhor. É uma consciência ferida, amém? Agora, segundo ponto, para a gente continuar, eu não quero delongar muito ainda. No Levítico 8, versículo 10, versículo seguinte, vai dizer o seguinte: Moisés pegou o óleo de unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e o santificou. Estudiosos vão dizer que esse óleo de unção que era feito, ele era extremamente difícil e caro de ser feito. Eram 11 a 12 especiarias utilizadas de maneira diferente. E a primeira coisa que você tem que entender aqui é que unção custa caro, amém? A segunda coisa que você tem que entender é que unção não é algo que você produz, mas é algo que você recebe. Existe a unção falsa e a unção verdadeira. A unção falsa é aquela que gera apenas transformação ou emoção na alma, mas a unção verdadeira é aquela que traz transformação no espírito. Queridos, isso é muito sério. Nos últimos dias, Jesus falou que haveria falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes. E nós precisamos de discernimento justamente por conta disso. Se não tivesse ter como fazer de forma falsa, não ia precisar do dom de discernimento. Mas por que nós precisamos de discernimento? Dependendo da forma que eu falo, da luz que eu coloco, do som de fundo, eu consigo, queridos, na alma, gerar algo na vida de alguém. Eu lembro uma vez que eu fui em uma palestra, aqui todo mundo é de Paraíso, vocês vão lembrar. Teve uma palestra nas escolas, uma época, que ele até dava uma regata que era preta e tipo, tinha um leão, eu acho. Quem lembra disso? Alguém lembra? Você lembra disso? Você foi nessa palestra? Cara, você chorou? Eu vi todo mundo chorar naquele dia. O cara ele era especialista em fazer uma palestra. Eu lembro que um momento a gente estava sentado lá, e ele começou a falar assim, olha, colocou uma música de fundo, e começou a falar assim, feche seus olhos. Imagine que você está chegando na sua casa agora, vamos ver se vocês vão lembrar. E você viu a polícia lá na frente, aí quando vê, você descobre que a sua mãe morreu. Bicho, não tinha como você não chorar. Eu falei, não, que é isso, cara? Mas você percebe o tanto que é fácil gerar algo na alma? Dependendo da forma que eu falo, dependendo da música que eu coloco. Mas, queridos, a unção falsa que gera algo na alma não é capaz de trazer transformação genuína. É por isso que nós vemos tantas pessoas que choram, né? Cai, mas sai e continua do mesmo jeito. E eu não sou contra cair no manto não, meus queridos. Eu já devo ter caído umas 10 vezes, hein? Não, 10 só esse ano, né? Mas o ponto é cair e levantar transformado, amém? O ponto é girar, se for preciso, mas ter o caráter transformado. E o caráter ele é um ponto principal, porque demônio a gente expulsa, mas caráter tem que tratar, amém? Então, a unção, ela custa caro. E nós precisamos da diferença entre unção falsa e verdadeira. A segunda coisa, ele pegava e ungia todo aquele tabernáculo. A terceira coisa, fala do sacrifício. No versículo 8 ao 15 de Levítico, vai dizer o seguinte: ele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para consagrar. Depois derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Arão. Cabeça de quem? E ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhe as túnicas, cingiu com o cinto e ateou-lhes a tiara, como o Senhor ordenara. Agora, a parte principal. Então ele fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho pela oferta do pecado, e Moisés o imolou. Cara, imagina essa cena. Isso é tipo um Game of Thrones, cara. Eles pegam o animal, colocam o sacerdote e os filhos de Arão colocam a mão sobre a cabeça do animal. E nesse momento Moisés vai lá e imola o animal. Imagina como ficou a mão dos sacerdotes. Já pensou? Cheia de sangue. Porque o sacerdote ele se tornava quase que um com o sacrifício. O sonho de Jesus e o desejo dele
é que nós nos tornemos um com Ele, amém? Em João 17 ele vai falar, eu vou para o Pai, mas eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos. O sacerdote e os filhos dele colocavam a mão sobre a cabeça do animal. E nesse momento a mão ficava cheia de sangue. Era como se eles se tornassem um. Agora, no versículo seguinte, dando sequência, vai dizer algo muito legal. Deus tomou toda a gordura que está sobre as entranhas. Então o animal estava morto lá, estirado, né? Deus tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e sua gordura, e queimou sobre o altar. Então o que ele queimou sobre o altar? Gordura, entranha, fígado e os rins. Agora, o novilho com o seu couro e sua carne, seu excremento, ele queimou fora do arraial. Você percebe que ele queimou no altar aquilo que estava dentro do animal. Mas o couro que estava fora, ele queima lá fora do altar. Fora do arraial. Porque Jesus ele valoriza mais aquilo que está dentro do que aquilo que está fora. Amém? A gente está sempre querendo e lutando para construir uma imagem para o público, ao invés de construir fundamento no secreto. É quando nós falamos de alicerces. Alicerce é algo que você constrói, mas depois que ele está pronto, ninguém mais vê. E é por isso que muitos não querem construir alicerce. Qual que é a preocupação? Construir uma fachada bonita. Agora, se você passa em frente de uma casa que tem uma fachada bonita, mas que não tem alicerce, você e eu sabemos o que acontece no dia da tempestade, amém? Tem alguns aqui que já trabalharam em obra, como pedreiro. Gente, eu já fui um exímio servente de pedreiro, ele está aqui, não deixa eu mentir. Tô brincando, eu fui mandado embora com 3 meses. Primeiro dia, eu acho, eu derrubei meu vô do andaime, quase quebrou as costas. Derrubei uma tábua na cabeça do filho do dono da obra. Ai, meu Deus do céu. Perdi uma unha também. Não, mas assim, deu para ter uma ideia de como funciona, né, a construção. E de fato, gente, o tempo que se leva para construir o alicerce ele é fundamental. Se o alicerce não estiver bem estabelecido, não adianta a fachada bonita. Então olha que interessante, ele queima sobre o altar, ou seja, ele se agrada daquilo que está dentro do animal. A gordura, a entranha, o fígado, os rins, mas o couro, ele joga fora. Deus ele valoriza mais o que está dentro do que está fora. Nós precisamos construir um fundamento no secreto. E não uma fachada para o público. Até porque, querido, se você constrói um fundamento no secreto, aquilo que está dentro, como eu falei, é manifestado lá fora. Amém? Quarto ponto, para a gente prosseguir, vamos falar de obediência também. No capítulo 8, no versículo 22 e 23, depois que o animal foi morto, depois que foi queimado sobre o altar, a sua gordura, suas entranhas, vai acontecer o seguinte. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, e delegou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fessura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Agora, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e delegou. E Moisés tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Sobre onde? Orelha direita. E sobre o polegar da sua mão direita. E sobre o polegar do seu pé direito. O animal é morto. Eles trazem outro carneiro. Imolam novamente. Só que agora eles vão pegar o sangue desse sacrifício do animal e vão passar na orelha, no polegar e no polegar do pé. Aqui tem algo interessante, meus queridos. Porque quando ele passa o sangue na orelha, ele está falando sobre a gente, de fato, ouvir. E você vai me entender. Jesus, várias vezes em Apocalipse, ele fala o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça. Você entende que não basta ter ouvidos? Aquele que tem ouvidos, ouça. A verdade, meus queridos, é que muitos apenas escutam. Escutam, escutam, escutam. E quando vê, está cheio de informação, mas sem transformação. É o que nós chamamos de hidrocefalia espiritual. A cabeça cheia, o coração vazio. Nós precisamos ouvir. Primeira coisa, sangue na orelha. Depois, no polegar. Deus precisa ser o Senhor em tudo aquilo que nós colocamos à nossa mão.
Quando ele passa o sangue ali na sua mão, ele está dizendo o seguinte: tudo o que eu fizer vai ser para a glória do Senhor. Eu vou lembrar do sacrifício. É por isso que Paulo fala, ao comerdes e ao beberdes, fazeis tudo para a glória de Deus. Você está comigo? Amém? E por fim, ele passa também o sangue no pé, no dedão, no polegar. Isso fala para nós de direção. Isso fala para nós de andar com direção. Isaías vai dizer que nos últimos dias haveria uma voz que iria nos guiar, nos dizendo para onde ir, o que fazer. Nós chamamos essa voz de Espírito Santo. Agora, quando nós falamos do Espírito Santo, nós precisamos entender de fato a relação que ele tem com a nossa vida. Se ele de fato guia a nossa vida ou não. Quando que os discípulos receberam o Espírito? Quando que os discípulos receberam o Espírito? Pentecostes? Uma vez fizeram essa mesma pergunta para Dwight L. Moody. Ele não soube responder. Queridos, antes do Pentecostes, os discípulos estavam trancados em uma casa. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no quarto e faz o quê? Sopra o Espírito. Sim ou não? Então, se eles receberam o Espírito antes, o que eles receberam em Atos 2? O quê? Revestimento do alto. Revestimento do alto. Revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito, amém? Ele passa a ser morado em nosso coração. Mas existe a diferença entre você ter o Espírito e você ser revestido de poder. Quando nós falamos que o sacerdote ele estava com o sangue do sacrifício no seu pé, significa que ele era direcionado pelo sacrifício, como nós precisamos ser direcionados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus agora, ele habita em nosso coração. Antigamente, no Antigo Testamento, vocês sabem, o Espírito Santo ele vinha em alguns momentos sobre alguns homens, mas ele não habitava. Por isso que quando eu chegar no céu, eu vou fazer algumas perguntas. Eu acho que você é até um pouco chato. Eu vou chegar em Elias, eu quero saber, Elias, como é que foi esse negócio, cara, de você orar e fogo caiu do céu? Moisés, como é que foi esse negócio de você orar e o mar se abrir? Os peixes ficou nadando assim do lado, como é que foi isso? Eliseu, como é que foi para você orar e a pessoa ser ressuscitada? Eu vou fazer várias perguntas. Mas eu também acho que ele vai perguntar algumas coisas para mim. Tô me achando? Imagina ele perguntando assim, Wesley, como é que foi para você ter o Espírito Santo morando dentro de você permanentemente? Porque naquele tempo, meus irmãos, eram momentos. Mas agora eu e você, nós temos o Espírito Santo habitando em nosso coração. Isso nos diz de viver uma vida direcionada pelo Espírito. Eu estou indo para cá, o Espírito, não, muda de rota. Amém? Então ele colocava o sacrifício também no seu pé. Quinta coisa. Meu Deus, eu nem sei como é que está o horário. Nossa, 9:08. Vou correr. Quinta coisa. Levítico 8, 35 e 36. Vai dizer o seguinte. Permanecereis na entrada da tenda da revelação dia e noite, durante 7 dias. E obedecereis às ordens do Senhor. Depois que tudo isso acontece com os sacerdotes, que ele é lavado, que ele é trocado as suas vestes, que ele põe sangue na orelha e tal, todo esse negócio acontece. E tipo assim, super animado, né? Várias coisas acontecendo. O que Deus vai falar para eles é o seguinte agora. Espera 7 dias, sem fazer nada. 7 dias na porta, sem fazer nada. Esperando em silêncio. Nós precisamos aprender a esperar em silêncio. Nós precisamos aprender o que é solitude. Você já parou para pensar que a maioria das ideias legais que você tem é quando você está tomando banho ou quando você vai dormir? Porque normalmente é os únicos momentos que você está em silêncio. Porque durante o nosso dia está tudo querendo roubar nossa atenção. Cara, o dia inteiro. E a gente está sendo estimulado o dia inteiro. Posso dizer, eu trabalho com marketing. E o meu objetivo é prender a atenção do povo. A Laura Lely está aqui também, né? Influencer, está por aí. Ela vai saber falar. O like no Instagram, ele é bom para o engajamento. O comentário também. Mas o que mais importa é a retenção. É você saber prender a atenção do público. Então, tudo é feito para prender a nossa atenção. E para fazer com que a gente seja sempre estimulado. Uma vez fizeram uma experiência, pegaram 2 ratos, eu vou ser breve com isso. Pegaram 2 ratos, colocaram dentro de uma gaiolinha. E eles colocaram um fio dentro do cérebro do rato, na região do cérebro onde é liberado dopamina.
E depois eles colocaram uma alavanca. Depois de um tempo, o rato descobriu que toda vez que ele apertava a alavanca, que ele fazia assim, liberava dopamina, que é o hormônio responsável por trazer satisfação rápida, prazer rápido. Quando vê, o rato começou só a ficar ali na alavanca. Aí colocaram uma comidinha para ele, colocaram uma outra ratinha, e ele não queria saber de nada, ele só queria ficar lá na alavanca, porque ele queria mais entretenimento, mais dopamina. Depois fizeram a experiência e colocaram esse rato em outra gaiola, colocaram a alavanca lá no fundo e vários obstáculos no meio. E ele foi passando como tudo, porque ele só queria aquela alavanca. O cassino, ele foi feito pensando nesse estudo. Você já viu o cassino? Que ele é feito assim, você vai sempre girando e tal. E o Reels e TikTok é a mesma coisa. Foi feito com a mesma lógica. É pra cima, e alavanca, e libera, dopamina. E quando vê, a gente está preso nisso. E a gente não sabe mais o que é silêncio. A gente só sabe o que é ativismo. A gente está sempre fazendo. E ouvindo pouco. E aí o que acontece quando a gente não consegue mais orar ouvindo uma música, por exemplo? Por quê? Porque a gente precisa ser estimulado. E a gente não sabe ficar mais em silêncio. Mas aquele sacerdote, ele ficou 7 dias em silêncio. Isso, queridos, diz para nós sobre a espera e o ativismo. Marta fazendo. Maria ouvindo. Em Atos 2, tinham 500 homens esperando o revestimento do alto. No final, tinha aproximadamente 120. Muitos foram embora, não aguentaram esperar. E, queridos, eu acredito que esse pessoal que foi embora lá em Atos, eles até começaram a pregar, a orar, mas sem revestimento. Porque eles não aguentaram esperar. Amém? Quero ser rápido com você, estamos acabando. No capítulo 9, versículo 22, nós vamos ler o seguinte agora. Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Agora eu quero que você imagine isso. Depois de tudo que Arão passou, colocando a mão sobre a cabeça de todos os animais que estavam imolados. Imagina o estado das mãos dele quando ele levanta a mão para abençoar. Quando ele levanta a mão para abençoar o povo. Imagina o estado das mãos dele. A palavra consagrado, ela significa com as mãos cheias de sangue. Nós banalizamos a palavra bênção e nós falamos ela toda hora sem entender o verdadeiro significado. Mas no momento em que Arão, como homem sacerdote, homem de Deus, levanta e estende suas mãos, ele não está fazendo na força apenas do seu braço. É uma mão ensanguentada com sacrifício. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos, como eu disse, estar com as mãos consagradas ao Senhor. Nos tornar um com o sacrifício de Cristo. Amém? Você está comigo? Então, se você puder, coloque-se de pé. A gente vai finalizar com um texto agora, que é a parte que eu mais gosto. Se você está vivo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, depois que tudo isso acontece com o sacerdote, depois de passar por todo esse processo, o momento mais esperado acontece. Levítico capítulo 9, versículo 22. Já? Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado. Vamos lá, a gente vai dar glória agora. E o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura. Sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Queridos, pode ser penoso, pode ser difícil, pode ser complicado passar por todo esse processo, ser um sacerdote de Deus, mas no final, a glória vem. A glória veio e saiu fogo diante do Senhor, uau, queimando sobre o altar, uau, e todo o povo gritou de alegria, amém? Será que eu posso escutar um grito de alegria aqui hoje? Glória a Deus! E todo o povo se alegrou e se prostrou diante de Deus, e a glória do Senhor apareceu para todos eles. Eu estou crendo, meus queridos, que vão sair daqui amigos do noivo.